Olá, hoje vamos falar sobre a articulação entre o Lean e o Digital para acelerar a chegada de produtos e ideias inovadoras ao mercado, tendo como pano de fundo a experiência de transformação digital da Coca-Cola. Quem vai falar sobre o assunto com a gente é Fernando Ostanelli, que é diretor de transformação Lean da CIT. Ele acaba de participar de um webinar produzido pela CIT com a HSM, em conjunto com o diretor de inovação da Coca-Cola, Renato Shiratsu. Fernando, nos fala um pouco sobre o início da transformação, dessa jornada de transformação digital da Coca-Cola, sobre as dificuldades, as necessidades que eles trouxeram para a mesa, que acabam sendo as mesmas de muitas empresas, enfim, que estão nesse processo. Bom, a nossa jornada com a Coca-Cola, como parceiros, ela tem mais de 10 anos já, né, como cliente global da CIT, e aproximadamente 1 ano e meio a gente começou uma iniciativa com a Adriana, que era vice-presidente de Digital Transformation aqui do Brasil, e que, através da recém-criada vice-presidência de Digital Transformation, tinha a missão de, vamos dizer assim, digitalizar a companhia. E digitalizar, entenda-se por trazer processos mais orientados ao consumidor, trazer esse mindset de empresas digitais e trazer muita agilidade para chegar muito rápido a esse consumidor. E o grande dilema da Coca-Cola é como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso num Big Bang, a gente vai fazer isso de cima para baixo, de hoje para segunda-feira a gente coloca processos novos. Qual é o caminho? A gente, com o início dessa parceria, sugeriu que a gente escolhesse um problema de negócio e trouxesse o pensamento Lean para que a gente conseguisse trazer agilidade através de ferramentas, de práticas, de processo, de mudança do jeito de trabalhar dessas equipes e a combinação do Lean com o Digital para trazer esse mindset de foco no consumidor, de experimentação digital, de ter dados do consumidor para orientar a tomada de decisão sobre novos lançamentos, sobre feedback do consumidor e etc. Então, combinar tudo isso e traduzir isso numa segunda-feira diferente para esses times trabalhando. Então, é como se Digital Transformation trabalhasse como incubadora de times usando essa nova metodologia para resolver problemas reais de negócio. E a gente começou lá com um desafio em sucos high-end. Agora a gente está trabalhando na esteira de refrigerantes, que foi o tema do nosso webinar. E tem sido essa a nossa jornada ali apoiando a transformação digital da Coca-Cola. A CIT chegou na mesa da Coca-Cola com a proposta do Lean. Vocês apresentaram o Lean, né, como um caminho para transformar e para começar a atuar digital nesse formato que você falou. Fala um pouco sobre o ferramental e os princípios que vocês trouxeram para a Coca-Cola. Vocês falaram aqui na conversa com o Renato, vocês falaram de A3. Fala um pouquinho sobre isso, assim, para as pessoas entenderem. A gente entende o seguinte, para se estabelecer o contexto que existe, né, de desafios, de oportunidades, a visão de futuro, a gente precisa fazer um assessment de onde essa organização quer chegar, qual é o topo da montanha para ela, pensando num horizonte não mais tradicional de um business plan de 5 anos, mas pensando assim, muito curto prazo, no próximo ano, de maturidade digital, de agilidade, de obsessão pelo consumidor, onde essa organização quer estar, qual é o topo dessa montanha, né? E para fazer isso, a gente traz o pensamento A3 para a solução de problemas. A gente faz um trabalho extenso junto com o time da Coca-Cola para entender essa situação atual, quais são os gaps, já que eu sei a visão de futuro daqui a 1 ano, onde é que eu quero estar, o que me impede, dada a minha situação atual, o que me impede de chegar lá, e na situação atual, as condições que existem para agilidade, o quanto que essa organização está pronta para realmente ter uma interação mais próxima com o consumidor. E no caso, o pensamento Lean ele fica não só no entendimento do problema através da metodologia 3, mas também de aplicação do lado direito com soluções, né? Trazendo ferramentas e pensamentos da filosofia Lean, por exemplo. Fluxo integrado de valor. Ao invés de você colocar pessoas de vários departamentos, cada um com as suas próprias metas, né? Cada profissional envolvido na geração de valor para o consumidor, trabalhando com as metas do seu próprio departamento, então passando o bastão de um para o outro, a gente organiza os times em times multifuncionais, assim como uma célula de produção lá de uma fábrica Lean teria, né? Então, as pessoas, os skills, as competências necessárias para entregar valor estão organizadas e estão unidas por um propósito único
que é o de entregar valor para o consumidor. Eu não estou defendendo a prioridade de um departamento em si. Eu estou defendendo a prioridade única, que é entregar valor para aquele consumidor muito rápido e garantir que o feedback desse consumidor traga melhoria contínua. Então, mais uma prática do Lean, né? Melhoria contínua. Então, trabalhar com ciclos curtos de planejamento. Então, uma vez que a gente sabe qual é o topo da montanha, qual é o próximo camp? O próximo camp tem 3 meses. Vamos fazer um planejamento do que é sucesso para o próximo camp. O que, ao final deste camp, ao final desses 3 meses, nos dará a segurança, não a segurança, mas a sensação de que a gente está não lá ainda no topo da montanha, mas um pouco mais próximo, que tem progresso. E no que a gente não foi capaz de fazer progresso, quais foram os aprendizados e como esse aprendizado retroalimenta o ciclo de melhoria contínua desse time e de outros times que estão iniciando essa jornada, né? Então, emprestamos aí os ritos de agilidade, de organização desse time, emprestando práticas que times exclusivamente digitais utilizam. E a gente tem que cuidar, né? Porque muitas empresas elas usam essas experiências como iniciativas isoladas, né? Um laboratório agile, né? E aí esses times eles têm bons resultados, mas que acabam parando ali e não ganham escala, né, na empresa. Enfim, então o Renato falou muito da CIT como personal trainer, que eles não só entregam o playbook, ensinando, enfim, esses processos e ensinando a montar um time agile, por exemplo, como eles participam do processo, vocês participam do processo o tempo todo, e ensinando a esse time ganhar escala, né, por toda a empresa. Eu achei muito importante ele falar disso. A nossa atuação ela é meio que, vamos dizer, de um coach mesmo, né? Não colocando todos numa sala e falando assim, olha, a partir de amanhã o novo jeito de operar é esse. A gente vai se organizar em sprints, a gente vai trabalhar com ritos ágeis, a gente vai ter dailies, e tem as OKRs, e tem o Camp a Camp. Squads, etc. Óbvio, um nivelamento conceitual é necessário. Sim. Mas a mudança ela vai acontecer no dia a dia. O meu interesse como coach é o de aplicar realmente os princípios da filosofia que eles se dispuseram a aplicar ali, né? Então, toda vez que a gente percebe que o pessoal está tentando voltar para a zona de conforto, olha, vamos desafiar aqui mais um pouquinho, vamos melhorar esse processo, o que é que não está funcionando, vamos adaptar. Que é uma questão de adaptação também, por isso que a gente acha que não tem playbook, né? A gente precisa estar juntos, dentro da trincheira, porque no primeiro desafio que esse time enfrentar, você precisa tentar entender que adaptação você consegue fazer para não abrir mão de um princípio de agilidade, por exemplo, de abrir mão de um princípio de obsessão pelo consumidor. Está muito difícil falar com o consumidor. Vamos abandonar isso e vamos voltar para aquele livrão de pesquisas que a gente tinha que falava de tendência de mercado. É muito fácil os times tentarem voltar para a sua zona de conforto, né? E você falou da história de escalar e às vezes a pressão por escalar rápido, né? É muito comum a gente ver empresas iniciando essa jornada de transformação e buscando por aceleradores. Aceleradores são importantes, né? Então, tá cheio de história por aí de empresas que foram lá e falaram, a gente precisa ser mais ágil. A gente precisa ser mais ágil, mais digital, mas a gente é uma organização tradicional. Então, a gente vai lá e compra uma startup, por exemplo, e com a esperança de que, eu ouvi essa expressão uma vez, de que o rabo balance o cachorro. Mas isso não acontece. O que acontece é o contrário, às vezes, né? Essas startups acabam se tornando mini empresas tradicionais. Elas acabam sendo contaminadas com o jeito antigo, então essa fórmula não funciona. Que o Renato Shiratsu, ele falou muito que a primeira grande dificuldade deles foi responder a pergunta, nós queremos ser mais ágeis ou nós queremos nos transformar para o mindset agile? Então, tu já explicou bem o que é ser mais ágeis e como se consegue ser mais ágeis. Mas fala um pouco sobre o mindset agile, o digital, né? Eu acho que tudo passa por você entender que você tem que chegar muito rápido no que o seu consumidor está precisando, né? Qual é o problema que o seu consumidor precisa que você resolva? E não no processo tradicional dizer, olha, a gente tem uma super ideia aqui, que a gente acha que vai resolver um problema, uma dor do consumidor, e a gente vai adotar práticas ágeis para lançar isso muito rapidamente, né? A inversão de colocar o consumidor no centro, esquece um pouquinho as nossas ideias e vamos ouvir o que esse consumidor, qual é o valor que esse consumidor está precisando agora.
Como é que eu chego muito rápido? Talvez não numa solução definitiva. Como é que eu chego numa solução que já gere um pedaço daquele valor? E como é que eu testo, como é que eu pego o feedback se eu estou no caminho correto? E se eu não estou, como é que eu adapto? E a segunda versão já seja um pouco mais aderente, a terceira versão. A grande diferença é buscar a perfeição de uma vez, né, que é o que as grandes organizações fazem. Então, para ter a perfeição de uma vez, eu tenho que passar muito tempo dentro do laboratório, tenho que passar muito tempo dentro do tubo de ensaio, muito tempo dentro de casa, até eu ter a mínima segurança de que aquilo vai. Então, eu vou demorar 2 anos para colocar alguma coisa na mão do consumidor. E o que acontece, tem concorrentes ali no mercado que são menores que essas organizações tradicionais e que estão lançando as suas versões não tão perfeitas, mas muito mais rápido. Ao prazo de 2 anos, essas organizações foram, na prática, no mercado, aperfeiçoando as suas soluções e, ao final de 2 anos, quando aquela grande organização vai lançar a sua solução, a dos concorrentes está muito melhor, já porque ela foi aperfeiçoada com base nos feedbacks do consumidor. E eu acho que a questão toda é entre ser ágil e ter agilidade, né? Ter agilidade, como eu disse, você pode cortar etapas, você pode ganhar autorizações para fazer alguma coisa muito rápido, ou fazer abrindo mão de qualidade, abrindo mão de algum outro compromisso que você queira, mas garantir que a todo lançamento você vai conseguir ser mais ágil implica em ter o mindset e mudar a maneira como você trabalha de forma que isso seja sustentável, que isso gere valor para esse time, camp a camp. Então, é necessário que haja um compromisso com melhoria contínua também, quando você está querendo... Porque se você está só fazendo um projeto para atingir um time to market agressivo, você pode estar sendo ágil. Você não tem compromisso nenhum em deixar um legado para que outras equipes possam se beneficiar dessa agilidade. Essa é a diferença entre ter agilidade imediata ou se tornar ágil. É interessante aqui falar da Coca-Cola, porque é uma empresa grande, super bem sucedida, não precisamos nem falar sobre isso, que usou esse formato do entregar o produto suficientemente perfeito, né? O MVP, né? do Agile. Fala um pouquinho sobre o MVP, esse formato de entregas não completas. O MVP, ele é, na verdade, a tradução do produto minimamente viável, né? Ou minimamente, como você disse, o minimamente perfeito, né? Então, se a gente pensar aqui no caso da Coca-Cola numa bebida, eles não vão abrir mão de segurança de alimentos, né? Então, não vai colocar um produto que pode causar um dano à saúde, né, do consumidor ou nessa linha. Mas pode ser que a embalagem não seja aquela tão bonita, tão ideal, mas ela está funcional. E pode ser que o rótulo seja um rótulo que vai evoluir ainda. O sabor, né? Pode ser que eu não acertei o sabor de primeira. Eu posso ir ajustando esse sabor, né, ao longo do tempo. Ele não vai estar perfeito, mas muito rapidamente o consumidor já me falou, olha, eu gostei do de uva. Esse outro aqui, esse outro sabor eu não gostei muito não. Talvez está muito doce. E a história do MVP é como é que eu faço atualizações incrementais de alguma coisa que está endereçando uma expectativa do consumidor ou parte da expectativa do consumidor. Uma necessidade. Talvez não seja completa, mas uma segunda versão já endereça um pouco do feedback que ele me deu. Olha, tinha muito açúcar lá, então vamos melhorar um pouquinho aqui. Essa embalagem ficou muito pesada. Vamos tentar pensar em uma embalagem um pouco menor para carregar, ou essa embalagem eu não gostei, achei feia. A cor não parece um produto a transparência me dá mais a sensação de saudabilidade, etc. Você vai reagindo a esses feedbacks e entregando versões 1.0, 2.0, sempre cada vez minimamente viáveis, endereçando alguma coisa, melhorando alguma coisa, né? E o legal do MVP é que você pode testar 2 versões. Dependendo da solução, né, da complexidade disso, você pode testar 2 versões e ver qual delas teve mais aderência. Esse também é outro conceito que essas empresas podem emprestar das empresas digitais, né? Sim. Se você pegar empresas nativas digitais, elas fazem muito isso. Coloca uma versão da solução digital que ela tem, de um e-commerce, seja lá de um aplicativo, para um público-alvo e coloca uma outra ligeiramente diferente. Às vezes uma feature diferente, uma funcionalidade a mais, um jeito diferente de usar, uma usabilidade diferente, para ver como é que, na prática, aquilo vai gerar engajamento ou desengajamento, aquilo vai gerar feedbacks positivos ou negativos.
para ter certeza de se ela vai por um caminho ou pelo outro. E o interessante é que a CIT, ela fez essa leitura do MVP para produto, que é uma linguagem digital, né? Totalmente digital. Para um produto físico, né? Sim. Vocês de empresa de software passaram a ser coautores de sucos e refrigerantes. Isso é muito interessante, né? E faz parte desse mundo digital que não muito, tem fronteiras. Sim, né? É muito bacana a gente ver assim, esse case da Coca-Cola, porque tradicionalmente é muito mais confortável para a gente. Bom, vamos aplicar aqui no desenvolvimento de uma solução digital, no desenvolvimento de software, de grandes aplicações. É muito natural. Fazer a tradução disso para uma empresa que não é nativa digital, ver as equipes trabalhando com um mindset diferente, ver que, na verdade, o que tem por trás, se você busca implantar os princípios e não exatamente... Porque as ferramentas não são exatamente as mesmas, Sim. Mas a forma de fazer. É muito bacana de ver que você consegue ter resultados, né? Você consegue reduzir os prazos, você consegue melhorar a qualidade, você consegue chegar mais rápido no consumidor. Como convencer a empresa a olhar para o futuro e não para o resultado do quarter? Esse é um... Esse é um grande dilema dessas empresas que estão neste momento sentindo a necessidade de se reestruturarem para continuarem relevantes para os seus consumidores. São empresas bem-sucedidas, que têm produtos e serviços que estão com desempenhos excelentes, só que quando elas olham para o futuro, elas despertaram para a necessidade de se conectar de uma forma diferente com esses consumidores, de trazer agilidade de verdade que esse consumidor encontra nas empresas nativas digitais. E não existe nenhuma empresa, por mais bem-sucedida que seja, que não tenha eficiência de recursos. Ela está trabalhando com o máximo da suficiência, ela não tem recurso disponível. E é o grande dilema de pegar uma grande organização que tem um mega resultado financeiro e falar assim, agora a gente tem que pegar uma parte dos preciosos recursos que estão trabalhando para fazer aquele mega resultado e colocar eles para desenvolver experimentos e versões incrementais que, quando comparadas, por exemplo, com o carro-chefe, gera um resultado muito pequenininho. E o que acontece é que, via de regra, essas empresas acabam perdendo a paciência com esses projetos de inovação que estão construindo o futuro. De novo, eu acho que sem a visão da liderança sênior da empresa e sem o suporte para isso acontecer, isso não vai acontecer. Né? Precisa realmente ter um CEO, um conjunto de lideranças sêniores realmente engajada com a necessidade de se construir o futuro, porque o presente está muito bem, mas se você projetar o futuro e criar as condições para que a empresa aja de verdade como uma startup que, num primeiro momento, não vai ter o compromisso de ter um mega projeto com um mega resultado financeiro. Mas essas startups, elas olham o seguinte: hoje eu não estou fazendo dinheiro na minha primeira versão, só que eu tenho indícios, eu estou trabalhando camp a camp, sprint a sprint, com indícios de que o potencial futuro deste negócio que eu estou desenvolvendo é uma coisa muito grandiosa. Então, você precisa ter duas coisas. Eu acho que o suporte e a visão executiva de entender que precisa criar as condições para construir o futuro. E a segunda, uma habilidade, como o Renato disse, de a todo camp mostrar que você está melhorando e que você está mirando em alguma coisa que é grandiosa. E também o resultado de escalar, né, para a empresa esse novo mindset aos poucos que nasceu ali com o personal trainer e não com a pequena iniciativa, enfim, são, né, Exato. Uma forma nova de trabalhar, uma cultura nova que ela nasce desse ponto. E vamos falar um pouco sobre resultados concretos. O Shiratsu, ele falou sobre o lançamento do IaaS, né, que é um novo produto, que é o segundo produto lançado em parceria com o apoio, enfim, usando essa metodologia, né? Usando essa metodologia. Exatamente. Fala um pouco sobre o que teve de melhoria nesse processo, assim. Ele comentou um pouco do prazo, né, da redução do prazo de lançamento. O fato de você pensar que a gente precisa encontrar alternativas para testar rápido fez com que eles adotassem um sistema de produção que, comparado a um modelo tradicional de lançamento de produtos, eles conseguiram reduzir em 7 meses o prazo para que o IaaS chegasse na sua primeira versão no mercado, né?
o pensamento tradicional, não só da Coca-Cola, mas grandes organizações, se ela pensar o jeito tradicional de lançar produto, eu preciso ter as capacidades de produzir esse tipo inovador de bebida ou de produto, o que quer que seja. Então eu preciso construir, investir, e muitas vezes você esbarra em, poxa, não aprovamos o plano para investir numa linha nova, então a gente abandona um pouco isso de lado e vamos fazer o que a gente está bem confortável em fazer. Não arrisca, não faz inovação, não testa, não experimenta. E usando alternativas aqui, obviamente, não só isso, né, mas tendo um time multifuncional, dedicado, as pessoas não estavam mais com a cabeça em 15 projetos, elas estavam focadas em um projeto específico. Então, trabalhando juntas, com os desafios de segunda-feira, o que a gente faz para tirar da frente esse impedimento aqui para que a gente consiga resolver o rótulo, a embalagem, etc. Usando esse pensamento de agilidade, do Lean, o que eu tenho que fazer no próximo camp. Isso ajudou também, acho que a redução do lead time. Do lead time. E acho que na primeira experiência, que nossa primeira experiência usando a metodologia Lean digital ali para lançamento de produtos físicos, foi o caso dos sucos high-end, que lá também a gente melhorou em 6 vezes o lead time, né? De 18 meses para lançar um novo produto. Foi até um case que saiu aí recentemente. Isso. A gente conseguiu lançar em, sei lá, um pouco mais de 3 meses. Isso. Que é incrível. É incrível, né? Para a organização é bem interessante. E não só o tempo, mas o que significa, né? É um novo mindset mesmo que se constituiu ali. Uma quebra de silos, traz as pessoas para trabalharem juntas, né? Times autônomos, dedicados. E você vê uma coisa que o Renato até comentou que é bem interessante, né? Ele já está usando aprendizados, esse time já está usando aprendizados daquele primeiro time. Exato. Então, poxa, o que não deu tão certo lá, como é que eu já começo direito aqui? Já está se beneficiando disso, né? Isso é muito bacana. Escala. E é um pouco o que a gente fala lá da polinização acabar acontecendo na organização, né? Então, com certeza, um próximo time que vai começar a trabalhar desse jeito já vai aprender com o que o Shiratsu está fazendo para melhorar um pouco mais. É o que eu falei de ter a agilidade instalada mesmo, né? Então, ter o mindset ágil através de jeitos diferentes de trabalhar e não só uma agilidade instantânea e momentânea que você conquistou ali com algum artifício, iniciativa, né? Exato, exato. E com o Shiratsu você falou sobre atalhos, né? Para empresas que estão nesse processo, nessa jornada. Agora para a audiência CIT, fala um pouco sobre esses atalhos. E às vezes as pessoas pensam em experimentação. Acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui para o fato de necessariamente eu não precisaria construir alguma coisa do zero para validar uma ideia. Muitas vezes eu posso usar redes sociais ali, o Facebook, etc., para validar se um público-alvo teria interesse numa solução digital. É um teste rápido que eu faço, as pessoas se manifestarem lá como interessadas. Você pode falar, olha, estou pensando num serviço bem simples, eu estou pensando num produto serviço que X vai te entregar a lâmina de barbear, por exemplo. Esse serviço existe, né? Mas supondo que ele não existisse, vai te entregar a lâmina de barbear por assinatura. Vamos fazer um teste numa página do Facebook. Se tiver interessados ali, clicando para saber mais, saiba mais. Poxa, despertou. Você vai conseguir medir a aderência disso. Você não precisou implementar nada de solução digital para isso. Você usou técnicas e plataformas que já estavam disponíveis. Você tem um produto novo, um serviço, para que você vai criar o seu próprio e-commerce? Vamos usar alguma plataforma de e-commerce que já existe e colocar isso para ser testado. Então, é tentar encontrar esses atalhos para se experimentar. E uma vez validado, aí sim você pode tomar a decisão de agora eu tenho substância, eu tenho indícios de que eu tenho algo realmente promissor que está projetando um negócio bacana, talvez um novo negócio digital no futuro. E aí eu invisto em construir os MVP 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Sim, essa dica ela serve para empresas de todos os tamanhos, de todos os tamanhos. Principalmente as pessoas falam, pequenas, pô, mas a Coca-Cola ou as empresas que vocês trabalham são empresas que têm poderio, então podem construir as soluções digitais. E eu que sou pequeno aqui, um pequeno empreendedor. Mais ainda para você, porque uma startup quando começa, ela não tem esse poderio todo. Ela tem, sei lá, dinheiro para os 2 próximos meses. Exato. Ela é um microempreendedor também. Ela não tem dinheiro para construir uma mega solução digital. Ela tem que achar os atalhos de conseguir validar essa ideia. Para mostrar, olha gente, eu tenho uma ideia boa aqui, eu consigo funding para isso daqui. Então é meio que pensar um pouco, vale a pena colocar dinheiro, mas deixa eu validar se isso é uma ideia boa. Construir o seu ecossistema digital, né? Sim.
Então, obrigada, Fernando Ostanelli. Obrigada a você que está nos assistindo e acesse nossos conteúdos nos canais da CIT. Muito obrigada. Obrigado.